Eugênio Leal, a título de informação, o Thales Magno, que está convocado para a seleção, né, o Sub-17, ele viaja para Brasília, ele viajou com a delegação Cruz Maltina. Tem um entendimento nos bastidores do Vasco que não vale a pena colocá-lo caso não pinte um acordo com a CBF, mas ele viajou com o Vasco da Gama. Lembrando que no mês passado ele já tinha jogado com a seleção contra o Paraguai. O Vasco já ficou na bronca mês passado porque não conseguiu a liberação do atleta. Eles estão tentando de novo. Então, Thales vai para Brasília, mas por enquanto fica nos bastidores. E esse Vasco tão desfalcado em um clássico tão grande, Eugênio? São desfalques sentidos, né, pelo Vasco, porque, né, o time estava encontrando uma solução interessante com o Thales e com o Marrone na frente, né? E o Marcos Júnior no meio-campo era o cara que inclusive fez o gol da vitória sobre o Goiás. Dos 3 volantes que o Vasco usa, é quem estava saindo mais, chegando mais, com mais facilidade à área para finalizar. E aí o Vasco perde os 3 justo nesse jogo, como disse ali o Vinick, né? Considerado lá no campeonato à parte. O Vasco hoje é um time mais coeso, que tem as linhas mais próximas, joga mais compacto, defensivamente ele é mais seguro do que era no primeiro semestre. Se bem que no Campeonato Carioca até tinha um pouco dessa segurança com o Alberto Valentim, mas perdeu isso e o Vanderlei trouxe de volta. Mas é um time com dificuldades ofensivas. E aí quem estava segurando a onda justamente era o Thales Magno, com a sua velocidade, com a sua juventude, com a sua habilidade, um jogador que parte para cima e vem levando vantagem na individualidade sobre os adversários. E esses 3 jogadores vão fazer muita falta, o Vasco vai ter mais dificuldades. Tudo bem, não tem mistério, já estão aí Marquinho, Valdívia, Thiago Reis, que são bons jogadores, sim. O Marquinho, um dos contratados agora no meio do ano para o Vasco, mas que se fossem as melhores opções, estariam jogando no time principal, né? E, repito, os que saem são os que estavam se destacando, eram os melhores jogadores do time nas últimas partidas. Por isso a preocupação do torcedor vascaíno, Rodrigo Cassino, porque é um clássico contra o grande rival, né? Em Brasília, se fosse em São Januário, de repente até poderia se dar um certo favoritismo ao Vasco, mas é lá em Brasília e com muitos desfalques. Cassino. Todo mundo sabe que o Vasco não tem um super elenco, né? Luxemburgo está encontrando alternativas no próprio elenco, o Thales Magno é um exemplo, né? Outros jogadores jovens surgindo nesse time do Vasco da Gama. Mas ao mesmo tempo que não é um super elenco, também não é um time de coitadinho o Vasco da Gama. Tanto que contratou um grande treinador, que recuperou, por exemplo, o Bruno César, né, tá com a amidalite, mas deve pelo menos estar à disposição. O Valdívia, eu sempre digo, poxa, eu espero rever aquele Valdívia do início dele no Internacional. Todo mundo se lembra, ele aparece muito bem no Internacional, um cara carismático, fazedor de gols, bom jogador, se lesiona num jogo de seleção pré-olímpica, antes da Olimpíada aqui do Brasil, depois nunca mais foi o Valdívia de antes. O Thiago Reis é a esperança, o Marquinhos é um jogador que tem experiência internacional, jogou muito tempo no futebol italiano, e não se sabe também como é que vai ser o Flamengo, né? Como é que vai ser a equipe do Flamengo, time reserva, time titular, porque o Flamengo pensa em Libertadores. Então, vai ser equilibrado, vai, mas tem sim como o Vasco conseguir um resultado positivo, mesmo com os desfalques. Sobre o fato do Luxemburgo abrir o treino, tanto se falou, né, em temporadas anteriores, que o Luxemburgo não dava treino, que o Luxemburgo era isso, o Luxemburgo era aquilo, ele está até abrindo para mostrar. O Luxemburgo trabalha e trabalha muito bem. Se deixar o cidadão trabalhar, ele leva o Vasco longe. Ô Cassino, já que você colocou aí, não dá também para dizer que é um time de coitadinhos, lembrei, eu ia fazer essa pergunta e lembrei lá no início que o Cassino falou que o Vasco podia lutar pelo título. Eu acho que agora provavelmente você mudou, mas o Vasco pode sonhar com o quê nesse Brasileirão, Cassino? É porque assim, toda vez que o campeonato começa, o Luxemburgo tá no comando de um time, eu coloco o time do Luxemburgo como pelo menos um candidato. Tudo bem, ele pega o Vasco numa situação terrível, em zona de rebaixamento, mas com muito trabalho, quietinho, ele conseguiu contratar, trabalhou muito bem na pausa da Copa América. Creio eu que o Vasco vai ficar longe da zona de rebaixamento, vai brigar ali por uma vaga na Copa Sul-Americana e pode sonhar, de repente, com uma vaga na Libertadores. O sonho ainda é distante, mas se conseguir
uma arrancada, uma regularidade no campeonato, por que não sonhar? A realidade, hoje, para mim, é ficar longe da zona de rebaixamento e beliscar uma vaguinha na próxima edição da Copa Sul-Americana. Bom, e vale a pena lembrar que o Luxemburgo deixou isso muito claro assim que chegou, né? O objetivo é não cair, não ficar na zona da confusão. E o objetivo está sendo cumprido neste momento. Saiu do subsolo, chegou no térreo, está olhando para o primeiro andar. Tirou a corda do pescoço. É isso. Ele mesmo usou essa. Não está querendo chegar no último andar, está querendo chegar no primeiro. Por vez. Boa.